Vamos relembrar uma frase de Eduardo Bolsonaro. Isso foi em 2018. Eu tenho que olhar aqui, peraí. Tá pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo. Não, só se eu jogar para cá que nós vamos ver. Em 2018, Eduardo Bolsonaro disse assim: basta um soldado e um cabo para fechar o STF. Isso ele foi muito criticado na época. Bem, hoje ele viu que precisa mais do que um cabo e um soldado. Né? Por isso que ele está lá nos Estados Unidos interagindo com o governo Trump. Mas isso em 2018. Né? 2018. Eu vou até mostrar a matéria aqui. Vamos ver se eu consigo ver a data certinha que essa matéria foi publicada na Agência Brasil. Porque aqui é em 28 de outubro de 2018. Bem, 21 de outubro de 2018. Era a campanha para presidente, né? Quando o pai dele estava disputando a presidência. Então, alguma coisa já estava pegando com o STF que fez ele ficar incomodado, né? E aí ele soltou essa frase aí, que foi uma frase infeliz. Por quê? Porque ele tem agora uma noção que não é assim, né? Primeiro que não pode fechar o STF. O STF é um órgão, né? Uma instituição governamental. Não é governamental, né? Uma instituição de Estado e refere a um poder. Mas é preciso criticar, é preciso entender se as pessoas que estão lá agindo, os agentes que estão lá agindo, estão fazendo o papel devido. Então, antes de dizer basta um soldado e um cabo para fechar o STF, podia falar assim, basta um soldado e um cabo para retirar do STF alguém que não está fazendo, né, seguindo a Constituição. Ainda assim, seria muito difícil, né? Mas hoje a gente tem uma ideia diferente. Parece que basta um batom, uma mulher com um batom para talvez tirar alguém do STF, né? Ou alguns do STF. E isso vem no julgamento da Débora, que agora recentemente está sendo julgada no STF, né? 14 anos de prisão por escrever na estátua lá com um batom. Bem, e aí você tem que o Fux, já tem um voto do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes, né, condenando a Bárbara. E o Fux pediu vista, né, pediu adiamento, que ele quer estudar o processo. É aquele negócio, sabe como é que é? Você põe uma panela no fogo, e aí o Dino vai lá e coloca a mão para ver se está quente, né? Aí, tá morno. Aí o Moraes vai lá e coloca a mão para ver se está quente. Tá esquentando. Aí o Fux fala assim, eu não vou botar a mão aí não. Essa água está fervendo, meu amigo. Chega. E aí tem a Rosa Weber também, que tem uma pele mais sensível, né? Vai colocar a mão nessa panela quente, né? E tem também quem que é? São 5, né? O Zanin, né? O Zanin vai colocar a mão nessa panela quente, ele está ali como novato, né? Quem vai colocar a mão nessa panela quente? Porque o caldo está fervendo, né? A condenação da Bárbara está sendo algo que está tendo uma repercussão não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? E a gente tem uma ideia aqui da CCI, né, que não se trata de uma condenação por crime contra a democracia nem nada não. É um crime contra a mulher brasileira. É preciso ver isso dessa ótica, entendeu? Por que querem pegar uma mulher brasileira, né, de bode expiatório? Porque realmente, se você for ver, a Débora não deve ter histórico político partidário, não deve ser filiada a nenhum partido, não deve ter sido candidata a nada, né? Não deve ter se reunido com ninguém antes, não deve ter feito nada que pudesse associá-la a algo que tivesse a ver com aquele movimento do 8 de janeiro, certo? Foi uma mulher que foi levada pela emoção, né? E atraída, sabe-se lá como, né? Para esse motim, e foi instrumentalizada. E agora está virando
bode expiatório, né? Está virando cobaia para poder trazer, né, uma condenação aos brasileiros e às brasileiras, né, que tentam questionar, né, o processo jurídico eleitoral, que tentam questionar a autoridade, né, do Poder Judiciário. E aí, nós vamos trazer aqui um recorte. Não é um recorte, não. Eu vou pegar um trecho do UOL, né, do Josias e do Tales, que começou a questionar um jurista, por sinal, é um jurista alemão, né, com descendência alemã, né? Porque você sabe que o nazismo veio da Alemanha, né? E essas teorias que acontecem assim surgiu na época do Hitler, né? Toca fogo lá para depois culpar, para fechar o Congresso, aquelas coisas que você já conhece. Mas bem, e esse aqui é um tema que eu achei muito curioso. Eu estava assistindo agora, eu falei, não, eu tenho que levar isso para minha turma, tá certo? E aí, ó, eu vou começar vamos começar com esse detalhe, porque aqui é uma questão de análise. Vamos dar crédito para o portal UOL, né? Para o canal UOL, e começar com a Fabíola. Vamos dar um crédito para a Fabíola e deixar que a Fabíola também introduza o assunto. E nós vamos debater isso aqui, tá certo? Vai ser muito interessante, vocês vão adorar fazer análise comigo desse material. Vamos lá? Interessante esse ponto que o senhor está falando, né? Que a gente está falando do caso da Débora, da cabeleireira. Isso tem sido muito utilizado, né? O próprio Bolsonaro fez um vídeo, até a gente tem disponível aqui o vídeo. Ele fez um vídeo, aí ele faz algumas comparações, ele fala da injustiça disso, inclusive faz uma convocação para mais uma manifestação justamente em defesa dela e de outras pessoas. Vamos ouvir o que Bolsonaro está usando nas redes, isso está sendo muito compartilhado entre seus apoiadores. Depois de Alexandre de Moraes, o ministro Dino dá o segundo voto para condenar a 14 anos de cadeia a senhora Débora, profissional da área de beleza, mãe de Caio, 10 anos, e Rafael, de 7. Todos os refugiados e condenados até agora são acusados de integrar uma associação criminosa armada, num falso golpe, sem tropa, sem liderança e sem armas. Eles estão fazendo várias comparações com pessoas que cometeram outros crimes em relação a essa Débora, que foi condenada por fazer... Bem, eu estou fazendo uma pausa aqui para vocês verem essa foto. Eu vou até ampliar aqui, agora, as fotos que está sendo usada, tá certo? Como material, né, de ilustração. São as fotos oficiais do momento, né? Então vamos lá, vamos ver isso aqui. Repare nessa foto. Aí está a Débora, tá certo? Você consegue identificar mais alguém nessa foto que não seja a Débora? Tem um senhor que está lá em cima da estátua e a cabeça dele está cortada, não aparece na foto. Tá certo? Você consegue identificar essa pessoa que está lá em cima? Essa pessoa que está lá em cima da estátua, que amarrou uma bandeira no pescoço da estátua, está presa? Foi encontrada? E olha atrás como você vê pessoas cheias de bonés, né, com máscaras. Isso não existia mais. No final de 2022, não existia mais Covid. E essas pessoas estão aí todas disfarçadas. Então, qual que é a conclusão que você chega? Que a Débora estava no meio, né, de um ninho de cobra. Essa turma que estava toda aí, ó, vou até ampliar aqui. Vamos levantar para vocês verem, ó. Tá certo? Olha lá atrás, ó. Todo mundo de máscara lá, tá vendo? Ninguém está sendo identificado. E esse rapaz que está aqui, ó, você não tem a imagem dele. Então a Débora está sendo usada como bode expiatório. Vocês concordam comigo? Ela não tem nenhuma... É uma pessoa ingênua que está ali, entendeu? Foi levada para isso aí, no entusiasmo. Tem mais foto. Vamos ver a outra foto que é colocada. Deixa eu ver se tem mais foto. Vamos ver. Ó, tem mais foto. Ó. Tem essa foto aqui, da Débora, né? Você vê a Débora, mas não vê o rapaz lá em cima. Né? E aí,
você vê, né, ó, essas imagens. Tá. E você tem essa fala do Alessandro Vieira, que é a favor, né, da Débora. Mas vamos aqui, a hora que ele chama o Lênio Strick, que é um jurista de origem alemã, né, tem descendentes alemãs, antecedentes alemãos, né, dos pais deles, ele é descendente de alemão, e aí ele até usa, né, um termo da Alemanha. E vocês vão ver, aí volta para mim aqui, vocês vão ver que o Tales e o Josias vão apertar ele. Porque o Tales e o Josias são macaco velho, é raposa, são corujões, conhece a história, sabe do que se trata, sabe que aquilo foi um golpe planejado pela própria esquerda, sabe que a Débora é uma ingênua, inocente, que está ali, né, pagando mico, pagando pato. Então, seria para eles, talvez para eles, esses dois, né, não levar para isso, não levar para si essa culpa, dormir com essa culpa, né, e até como um profissional de imprensa, né, eles vão dar um jeito de tirar o deles da reta. E aí eles vão apertar esse jurista. Vamos voltar aqui, botar a turminha aqui, ó. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, vai apertar o Leônio. Eu vou até ampliar aqui. Nós vamos deixar mais o Leônio. Peraí, vou fazer o contrário. Eu vou pedir licença aqui para Fabiola. E eu quero participar com vocês desse debate, tá certo? Vamos pedir licença para a Fabiola aqui, ó. Deixar o Josias, o Leone, o Tales e o Lênio, né? O Lênio Strix. E aí nós vamos fazer uma espécie de tortura em cima do Lênio. Porque o Lênio vai defender a prisão da Débora. E o Josias e o Tales vão espremer ele na parede. Porque o Josias e o Tales também não estão a favor da condenação da Débora. A pressão é muito grande. Esse povo tem família. Esse povo tem filhas. Não sei se eles têm filho, tem esposa, tem mãe. Entendeu? Eles sabem a pressão que eles estão levando em casa. Eles sabem. Porque a questão aí não é política. A questão aí é humanitária. Tá certo? E é por isso que o Fux pediu vista, porque, olha, deixa eu ver se a temperatura vai subir. E subiu, e muito. Porque não é, eu falo para você, não é uma questão de bolsonarista, petista, direita, esquerda, democrático. Não. A Débora está sendo usada como bode expiatório. É algo que não pode ser passado desapercebido. Isso é contra as mulheres brasileiras. Isso é para dar um basta nas manifestações das mulheres brasileiras. Isso não vai servir só para a direita, não. Isso vai servir para a esquerda também. Tá certo? Então, mulheres, entendam uma coisa. O caso da Débora é um ataque contra as mulheres brasileiras, de um modo geral. Entendeu? Ela está simbolizando a mulher brasileira que está sendo reprimida por manifestar seu posicionamento político. Não pensem que quem está fazendo isso vai deixar de fazer quando alguém da esquerda levantar a voz também. Então, não dê asa para a cobra. Vamos agora acompanhar esse debate, que é muito interessante, e vocês vão até se divertir um pouco. E vocês vão ver que o Lênio, né, vai ficar desconcertado. O cara, quando ele está sem argumento, ele começa, entendeu? Viajar na maionese e começa a gaguejar. Vocês vão se divertir com isso. Vamos ver. Vamos ver se já entrou no debate. Espera aí. Vieira, para que as penas sejam mais justas. O senador é do direito, parece que ele é delegado de polícia. Não está correto. Ele está falando daquele
aquele senador que deu a opinião. Agora ele vai querer desfazer da opinião do senador. Olha como é que ele vai... Como é que eu falo? Eu esqueci o nome, né? Tem um parceiro, ele vai viajar na maionese. É um termo mais popular. Vamos ver o que ele vai falar. Ele está dizendo tecnicamente. Primeiro, ele está fazendo de novo uma lenda urbana que se cria. O senador está equivocado porque ele está confundindo como se isso fosse um furto ou um crime que tenha planejamento, etc., tentativa, consumação, etc. Isso se chama, os crimes desse tipo se chamam em alemão, a origem são crimes de empreendimento, Unternehmungsverbrechen, que são... Você sacou? Olha de onde que vem a origem desse homem, entendeu? E isso vem das técnicas do nazismo. Escuta ele falando. Crimes de empreendimento nos quais você não individualiza desse modo como o senador quer. O senador está pensando que isso é um arrastão. O senador está pensando que o planejamento vale menos do que consumar. Acontece que o planejamento e qualquer coisa desse tipo faz parte já da tentativa. Eu peço desculpas, assim, é muito difícil. Ele está tentando buscar raciocínio. Você vê que ele não tem argumento. Ele está pensando, e aí ele tenta ganhar tempo, né? Você vê que ele está se perdendo, né? E quando ele fala que planejamento, tem que mostrar, tem que provar que ela participou do planejamento. Então, qual é o histórico dela? Ela estava reunida com a cúpula que fez isso, ela foi identificada a algum partido político, ela estava, entraram na casa dela e acharam lá, né, um bunker de explosivos. Não, era uma cabeleireira. Se foram fazer busca e apreensão na casa dela, acharam o quê? Batom, laque, creme, entendeu? Vamos continuar ouvindo. Que num espaço pequeno, eu me proponho, estou à disposição para fazer uma discussão mais longa sobre isso, para tentar demonstrar tecnicamente que é muito simpático o que o senador está dizendo. Só que o senador está tratando de como se fosse na medicina, ele está tratando de uma doença cujo diagnóstico, etc., não tem absolutamente nada a ver. Então, ele tem uma boa intenção, o senador, mas lhe falta, nesse caso, uma boa técnica, porque está tratando de coisas diferentes na teoria do direito penal. Lamento dizer isso. Professor Lênio. Falou nada com nada, né? Cré com clé, cré com lé, né? Lé com cré. Agora vamos ver o Josias. O Josias vai dar uma chave de braço nele. E o Tales vai dar, como diz aqui, o mata-leão. Preste atenção. Para ficar em coisa parecida, em doença parecida, abstraindo o oportunismo do Bolsonaro, que fala de tentativa de golpe como se fosse um movimento que surge por combustão espontânea, é um crime sem capo, não é uma trama sem chefe. Então, abstraindo tudo isso, vamos falar de dosimetria. Nós temos um caso específico cuja moléstia é muito semelhante a isso que está sendo apreciado agora no Congresso. Um personagem chamado Jorge Washington de Oliveira Souza foi preso lá em 24 de dezembro de 2022, pouco antes da posse do Lula, confessou ter planejado explosões em Brasília para instalar o caos, palavras dele, instalar o caos, provocar a decretação de um estado de sítio e uma intervenção militar. Tudo isso às vésperas da posse do Lula. Portanto, réu confesso, agiu com 2 comparsas e explodiu uma bomba, iam detonar uma bomba nas proximidades, um caminhão-tanque iam explodir com querosene de aviação lá nas proximidades do aeroporto e mais uma bomba num bairro aqui nas proximidades do centro de Brasília, Taguatinga. Ele foi sentenciado a apenas, se compararmos com as penas do julgamento da trama golpista, que vão
até 17 anos, ele foi sentenciado a 9 anos e 8 meses de cadeia. Já está, inclusive, usufruindo de saidinhas, já está num regime semiaberto. Aqui não me parece que seja muito distinto, porque são crimes da mesma natureza. Esse foi julgado em primeiro grau, agora estamos julgando no Supremo. Não é? Não lhe parece que há uma dissonância? Não estamos falando de coisas muito diferentes. Não é? O sujeito tentou, ele planejou, só não estourou, só não explodiu o carro-bomba porque a polícia chegou, o carro-tanque, porque a polícia chegou antes e desarmou. Mas ele confessou, foi condenado, e a pena dele, como disse, um pouco mais de 9 anos de cadeia, 9 anos e 8 meses, está muito aquém dos 17 anos que funcionam aí como teto da raia miúda. Agora, no caso do Bolsonaro, acho que vai ultrapassar até os 20 anos. Né? Mas não lhe parece que aqui são casos análogos e fica muito distante uma pena da outra? Bem, ele vai responder. Mas antes eu quero chamar a atenção. Por que o Josias chamou essa questão para esse elemento aí que, inclusive, foi julgado em primeira instância, que é o caso mais grave? Bem, você quer comparar um batom com um explosivo num caminhão-tanque no aeroporto de Brasília e ainda tinha ideia de colocar em outros bairros, debaixo de torre de alta tensão. Ele mais 2 comparsas e foi preso, confessou o crime e foi julgado na primeira instância. E ele queria fazer isso. A ideia não era porque queria dar um golpe de Estado? E a bomba não era para criar o caos, para dar o golpe de Estado? E por que ele foi julgado em primeira instância, condenado a uma pena menor e já está cumprindo com saidinhas, usando, né, todas as mordomias de um preso comum, desses da turma do narco, né? Porque esse plano da bomba foi a armação da esquerda para tentar criar o climão. Tá entendendo? E o cara é parte do esquema. E aí fala, nós vamos aliviar para você, mas não podemos aliviar muito por causa disso e disso e disso. Senão vai ficar muito na cara. Mas agora que está chegando a condenação da Bárbara, 14 anos, por usar um batom, o Josias deu uma chave de braço nesse cara. Entendeu? Porque não dá para defender. Essa aí não dá para defender. Dizer que aquele cara não tinha nada a ver com a tentativa de golpe, explodiu uma bomba no aeroporto. E a esquerda usou tanto isso para acusar o Bolsonaro, não é isso? E aí ele vai desassociar e vai dizer que não tem nada a ver. E vai gaguejar. Entendeu? O cara está com uma corda no pescoço. O Josias deu uma chave de braço nele. Vamos ver, vamos curtir o momento, né? Vamos nos deleitar com o momento do Lênio, né? Struck ser trucidado nesse momento. Vamos lá. Vou usar a sua metáfora, e a minha, a sua, a nossa metáfora da medicina. A febre, só que uma é bactéria, a outra é vírus. É parecido, mas não dá para aplicar o mesmo remédio. Uma você bota uma sulfa e outra você bota um antibiótico. O caso do Washington não foi um processado pelos mesmos crimes, por tentativa e abolição. O caso dele foi outro. Viu que chave de braço? O cara não tem saída. Ele está gaguejando, ele vai ficar sem resposta. Você vai ver que ele vai viajar na maionese. Continue vendo. Entende? Então, ele não foi denunciado e processado pelos mesmos crimes. Por isso que a pena dele é menor. A discussão na época era, inclusive, que era atos terroristas, etc. Só que a lei do terrorismo brasileiro tem um problema, né? Ela tem que ter uma motivação religiosa, etc. Não está incluída a motivação política, ao que lembro. Se não está envolvida a motivação política, por que isso tem sido usado em todos os discursos dos juristas e dos políticos de esquerda, né, que defendem a tentativa de golpe, citando a bomba? Olha como é que ele está tirando o corpo fora do cara que é comparsa.
porque aquilo foi uma armação da esquerda. Então, não pode pegar o cara e colocar uma forca no cara, senão o cara dedura. Falou, peraí, mas vocês que me pediram para fazer isso, agora tem que me aliviar. E agora como é que eu vou te aliviar e não vou aliviar o outro? Então são duas coisas distintas. A mesma coisa da Ana Priscila. Bem, a Ana Priscila, ela é líder do movimento golpista, que estava motivando o pessoal para ir para as ruas, para invadir o Congresso, né? Nós vamos fazer, nós somos, como é que é? Cupim de mármores, vamos detonar o palácio, papapá. E aí ela foi condenada, ficou isolada dos patriotas, por quê? Porque ela também era a turminha do esquema, entendeu? E isso está claro para todo mundo, para o mundo inteiro. Então, tampar o sol com a peneira não tem mais condição. Por isso que o Fux falou, não ponham a mão nessa água fervendo, porque o negócio vai queimar, e vai queimar com força. E está vindo com força. Vamos ver de novo. Vamos continuar vendo? Por isso que a pena dele, ele caiu com outros tipos penais, que não são esses da turma do 8 de janeiro, entende? É por isso que a pena ficou tão diferente. Os crimes dele não foi de abolição e tentativa, fosse, com certeza, somando tecnicamente, a menos que se fizesse aí, como disse o senador Alexandre, a questão do maior, da pena mais grave, absorver a menor, a famosa concussão que se chama. Mas por isso que é diferente, de fato diferente, mas nesse caso é muito diferente, né? Agora o Tales vai pegar e vai dar uma chave de pescoço, o mata-leão. Escuta. Professor, pelo que o senhor está dizendo, aparentemente há um erro aí da justiça no seguinte sentido. O processo contra o pessoal do 8 do 1 fala de todo um planejamento golpista que veio dessa cúpula que vai ser julgada agora e que é muito anterior. Vai lá desde o momento em que o Bolsonaro fala mal das urnas eletrônicas, chama os embaixadores, tudo isso, todo o planejamento, as pessoas que saíram para os jardins do palácio para falar, vem coisa por aí, etc. Houve uma criação de um clima feita por esse núcleo golpista e que esse clima levou as pessoas a terem essas atitudes golpistas. Daí, esse cidadão que vai explodir a bomba, ele foi tomado por essas movimentação desse núcleo crucial. Aí não houve um erro da justiça, então... Para reforçar o seu argumento, ele estava, inclusive, naquele acampamento, no QG do Exército. Esse Washington. Exato. Houve acho que bateram cabeça, o sistema bateu cabeça, porque tipicamente o George Washington... O sistema bateu cabeça, né? Por que o sistema bateu cabeça? Porque quem armou o 8 de janeiro foi o sistema. E aí, essa turma, né, esse rapaz que ajudou a fazer, né, essa bomba fake, né, não pode ser punido, escrachar, tanto que, né, é algo que quase não é comentado hoje, né? Fala, tentou botar bomba, tentou invadir a Polícia Federal, invadiu... Tudo armação. E agora não pode pegar o cara e botar a forca no cara. Porque, vocês me mandaram fazer isso. Igual o Silvio Ney Vasquez, né? Não, blitz no Nordeste, deixa o eleitor do Lula votar, né? Deixa o Nordeste votar, e papapá e tal. E aí, quem é o Silvio Ney Vasquez? É o cara da Polícia Rodoviária Federal, que é ligado ao Bolsonaro, que postou uma foto com o Bolsonaro na véspera da campanha, tá? Mas quem mandou ele fazer a blitz? O Alexandre de Moraes. Para diminuir o número de presença de eleitores nas urnas, para facilitar o esquemão. Bem, então, hoje, onde está o Silvio Ney Vasquez? Está trabalhando numa prefeitura, ganhando aí mais de 8, 11 mil, quase 15 mil por mês, numa prefeitura de um
né, de um prefeito cujo governo é PSD, ligado ao Kassab. Entendeu? O Kassab é aquele que reuniu os líderes na época para procurar o Barroso, para dizer para o Barroso não deixar que faça o voto impresso. Entendeu? Nas eleições de 2022. Então vamos ver. Ele estava o sistema bateu cabeça. Então, vamos ver o sistema batendo cabeça. E ele vai ficar perdidinho. Ele é o sujeito que se enquadraria facilmente, né, dentro de todo o espectro do planejamento de atos ali de execução, etc., e muito facilmente condenado. Acontece que, de algum modo, o sistema acabou pegando o George Washington no primeiro grau e os outros ficaram no grande inquérito, e isso acabou fazendo com que... E isso tem sido... E o que, meu amigo? Vai, manda aí. Pouco discutido, você tem razão. Quando eu respondi, eu também me dei conta de que as penas foram tão diferentes porque o George Washington não foi condenado por tentativa de golpe, tentativa de abolição. Tá vendo, gente? Por isso que eu falo, vocês têm mulheres brasileiras estão usando a Débora como cobaia, entendeu? Estão queimando a Débora como se queimavam uma bruxa na época da Inquisição, em praça pública. É uma mulher brasileira, mãe de 2 filhos, batalhadora, entendeu? Cabeleireira. Você sabe o que é uma cabeleireira? Você que é mulher, que é mãe, você tem amiga cabeleireira, não tem? Ou é uma cabeleireira, né? Você sabe que você precisa de um salão de vez em quando. Você sabe a luta que é uma cabeleireira, né? E ela se propôs a participar de um ato que foi convocado, não se sabe por quem, mas a gente sabe por quem, que não tinha nada a ver com a direita, né? Para armar esse circo. E aí pega essa menina para servir de bode expiatório e acabar com a vida dela. Isso é simbólico. Isto é um ataque às mulheres brasileiras. Vocês, mulheres, têm que reagir, independentemente se você é de direita, de esquerda. A Débora, defenda a Débora. A Débora é uma mulher, é um ataque às mulheres, não é um ataque político. Você está vendo o cara aqui, ó, querendo rebolar para distinguir o homem que botou uma bomba no aeroporto. Não, esse aí não tem nada a ver com democracia. Ah, mas a mulher com batom quis detonar, quis fazer um golpe de Estado. Então, meu amigo, minhas amigas, põe a mão na consciência. Defenda a Débora como se você fosse uma Débora. Pega um batom, vai lá no dia 6, né? Não sei que dia que vai ser lá o encontro lá na Avenida Paulista. Leve um batom, levante o batom e fala assim: eu sou uma Débora. Eu sou mulher brasileira. Vocês não podem calar as mulheres brasileiras desse jeito. Protestem. Não deixe essa arbitrariedade, esse senhor fazendo esse papel ridículo aí, rebolando para tentar responder, algo que não tem como responder. Vamos continuar. Eu peço desculpa para o senhor, viu? Eu sei que o senhor talvez seja mais velho que eu, mas quem botou você nessa não foi eu, foi o Thales e o Josias. Tire satisfação com eles, porque eles te deram a chave de braço. E o mata-leão. Então termina aí. Ele, por tentativa de explosão e outras coisas, eu de cabeça não sei quais foram os crimes, mas com certeza não foram esses do 8 de janeiro para cá. E aí o sistema, agora o sistema não pode voltar atrás agora o sistema, porque o George Washington se beneficiou disso, professor, porque ele pegou pena menor. Isso. Ele não pode voltar atrás do sistema. No âmbito dessa discussão que estamos tendo aqui, não lhe parece que dentro há 2 dogmas dos processos criminais, um deles é a individualização de condutas,
o outro é a dosagem do castigo segundo a responsabilidade individual de cada um, não é? Não lhe parece que o Supremo atrairia mais legitimidade para esse julgamento se ele conseguisse diferenciar esta mulher do batom, não para torná-la uma acusada impune, longe disso, dar a ela a pena que ela mereceria, mas se conseguisse diferenciar esta cidadã aí, que levou 14 anos, de outros réus que têm mais culpa, não lhe parece que o processo teria mais legitimidade, que a supremacia do Supremo estaria mais preservada, evitando inclusive esses debates oportunistas do bolsonarismo? Realmente o Supremo, depois que... Aí, veja as dificuldades, Olha como é que ele não consegue formular uma frase. Ele está enforcado. Josias e Tales deram dois trancos nele aqui que ele está enforcado. Percebe que ele gagueja e não consegue formular uma frase. O Supremo Tribunal disse 480 vezes que houve tentativa de golpe e aplicou essas penas todas, penas altas, enfim, e aí surge casos como esse que acabam sendo pinçados, inclusive, porque tem-se a impressão que os fatos têm menor relevância e há um dogma, como bem dito, né, de fato, de que os crimes têm que ser individualizados nas suas condutas, etc. Mas eu insisto, e essa é uma questão, o Supremo pode, digamos, nesse novo julgamento, talvez se encaminhar a mudar, digamos, o modo como ele vai aplicar a pena. Bom, isso faria com que, num segundo momento, por coerência e integridade do direito, ele mesmo tivesse que dar habeas corpus de ofício, etc., para todos os demais, para baixar-lhes a pena ou algo desse tipo, na medida em que transitou em julgado. Se você me perguntar qual é a solução, eu não sei a solução. Essa é uma solução complexa, mas eu ainda insisto numa questão que é a complexidade dos crimes, e é um crime de empreendimento e ele é analisado de modo diferente. Percebe que não tem um raciocínio lógico, ele não está conseguindo conectar um raciocínio, ele está jogando palavras ao vento. Continue percebendo. Ele tem características diferentes, as condutas são analisadas no contexto, digamos, desse empreendimento, com uma finalidade, e cada um faz coisas menores ou maiores, mas eles estão dentro de algo que chama... Tá vendo? Ele se perdeu. Ele não está falando nada com nada. Atos que visam uma finalidade. Por isso que a própria tentativa é já a consumação. Coisas pequenas... A tentativa é a consumação. Você entendeu o que ele falou? A tentativa é a consumação. No meio de um conjunto de tantos, acabam, de algum modo, colaborando para o todo. Isto é que o Supremo está dizendo. Se ele mudar de ideia nos novos julgamentos, ele assume um compromisso, talvez, de revisar o que foi feito, talvez, embora esteja transitado em julgado, que me parece que é a única maneira, nesse caso, seria dar habeas corpus de ofício. É isso, professor. Ou seja, se inocentar a Débora, tem que inocentar todo mundo. E eles não querem inocentar todo mundo. Bem, eu gosto de ouvir em mídias, entendeu? Da esquerda, da direita, eu não tenho... A gente aqui trabalha com o coração.
A gente não trabalha com fígado, não trabalha com rins. Então não é porque o UOL tem uma visão de esquerda, não é porque esse ou aquele canal tem uma função de direita, que a gente vai desqualificar a participação deles. De vez em quando a gente vai muito buscar na própria esquerda argumentos, né, que colocam essa questão, que eu chamo para isso, né, a esquizofrenia da esquerda, né, esse momento que a esquerda vive, essa esquizofrenia. No último vídeo, se vocês assistiram o vídeo anterior, porque esse é o vídeo 538 da Comissão Cidadã de Inquérito. O 537 é muito bom e é uma entrevista com o que a gente chama hoje, né, de guru da esquerda, porque toda vez que tem um problema eles vão lá e chamam o Rui Costa Pimenta, né, que é o presidente do PCO, Partido da Causa Operária, que é um homem que mostra lucidez na sua fala. Né? Ele é a extrema esquerda, não está envolvido nessa esquerda que hoje está vivendo uma esquizofrenia, né? Defendendo um governo que tem perfis de direita entendeu? Essa coisa louca que vocês estão vendo aí. Então o que você viu foi isso, o Josias e o Thales dando uma chave de braço no jurista aí que tentou defender a prisão da Bárbara. Então eu quero terminar, assim que eu abri o vídeo agora, né? Alguém postou essa charge aqui, né? Esse desenho aqui, que eu acho que tem a ver, né, com o que vai acontecer no dia 6, eu não sei, né? Eu vou postar aqui, ó. Vocês vão ver do que eu estou falando, tá certo? É isso aqui, ó. Essa imagem aí que está rodando pela internet, né? Essa imagem ela é muito significativa. Ou seja, uma multidão de brasileiros, todos levantando um batom. O batom vai ser a arma do brasileiro. Olha que momento que nós estamos vivendo no Brasil, em que um batom é uma arma em defesa da democracia, em defesa da liberdade, em defesa da justiça e em defesa das nossas instituições que estão sendo sequestradas e vilipendiadas por agentes públicos que agem de forma ativista e com viés preocupante, para não dizer criminoso. Então esse é um momento que os brasileiros estão acordando para algo inédito. Então, o filho do Bolsonaro aí, Eduardo Bolsonaro, vão trocar um Jeep 2 cabos por um batom. Porque sim, o STF está se deixando, o STF não, esses ministros que estão aí militando de forma arbitrária desse jeito, né, estão valendo menos do que um batom capaz de derrubar um ou mais ministros do STF. Então, a Débora não é mais só uma mulher, uma cabeleireira. Olha o que é a Débora. Ela representa um símbolo de resistência, né, em defesa do Brasil, em defesa da democracia, em defesa da dignidade da mulher brasileira. Então, pense nisso, você que é mulher, que é mãe, que vai no cabeleireiro, né? Converse com a sua cabeleireira, vê a luta dela, vê se nós não estamos certos. Fique com Deus. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, já diz a nossa bandeira mineira. Esse vídeo, 538 da Comissão Cidadã de Inquérito, prestigiou o Josias, o Thales e o Lênio, né, nesse debate que envolve a cabeleireira Débora, né, que está aí nas garras de uma justiça esquizofrênica. E aí eu peço a você que, se possível, ajude a gente a manter essa comissão com um Pix. jpnoticias@gmail.com é o nosso Pix. Qualquer valor que você mandar, rapaz, você vai estar contribuindo para esse debate. Porque nós estamos aqui 24 horas por dia trazendo esses debates para você. Então,
Então, é preciso garimpar para pegar aquilo que tem relevância, que vai fazer você pensar com o coração, com o cérebro, e não com o fígado, e não com os rins. Tá bom? Então tá bom. Obrigado, Thales. Obrigado, Josias. Obrigado, Lênio, pela sua participação. Fique com Deus. Comente, curte, compartilhe, tá certo? Essa é uma forma de vocês ampliarem o debate. E se inscreva no nosso canal TV Del Rey, né? Se puder ser membro, a gente agradece. Um abraço.